A vida adulta hoje é mais difícil do que na época dos nossos pais? Vamos explorar as razões por trás dessa percepção e analisar os fatores econômicos e sociais que contribuem para essa sensação. Talvez você já tenha ouvido seus pais ou avós contando histórias sobre como começaram a trabalhar ainda jovens, muitas vezes com menos de 20 anos, e como isso foi importante para construírem seu próprio caminho. Naquela época, eles também diziam que a vida era difícil, que o dinheiro não caía do céu. Mas, de alguma forma, eles conseguiram conquistar um lar, juntar dinheiro e até comprar uma casa sem se comprometer com financiamentos eternos. Para muitos, 2 ou 3 anos de trabalho eram o suficiente para dar entrada em uma casa ou juntar para um carro. Hoje, isso parece um sonho distante. A realidade de agora é outra. Os preços de itens básicos, aluguel, comida, transporte, cresceram muito mais rápido do que nossos salários. Em várias cidades, só o aluguel de um apartamento consome boa parte do salário de alguém. E ainda temos água, luz, internet, alimentação e transporte. Em meio a tantas despesas, surge aquele questionamento inevitável: será que o problema sou eu? Será que estou fracassando? Mas não, você não é um fracasso. A verdade é que o cenário mudou, e as dificuldades que enfrentamos hoje são diferentes das que nossos pais enfrentaram. O mercado de trabalho e as exigências mudaram. Para conseguir um emprego minimamente estável, o diploma já não basta. Muitas vezes, precisamos de especializações, idiomas, experiências em várias áreas, habilidades tecnológicas. Se nossos pais começavam a trabalhar com o ensino médio, hoje a exigência por qualificação é cada vez maior. Só que tudo isso custa dinheiro e tempo, 2 recursos cada vez mais escassos. E isso também faz com que muitos sintam que estão constantemente ficando para trás. A pressão para estudar, trabalhar e ainda dar conta de sustentar a si mesmo é imensa. Estudamos, trabalhamos, e muitas vezes o salário ainda não é suficiente para pagar todas as contas, quanto mais para guardar algo. Comprar um carro, que para nossos pais era quase uma etapa natural, agora parece um desafio gigante. Construir patrimônio virou uma tarefa cada vez mais difícil e, para muitos, algo quase inalcançável antes dos 30 ou 40 anos. Olhando para o passado, pode até parecer que a vida era muito mais difícil antigamente. Mas temos que lembrar que o contexto econômico era outro. Os preços das casas, dos terrenos e até de produtos de consumo eram proporcionalmente mais baixos. A época era favorável para construir patrimônio, e ainda que muitos de nossos pais e avós tenham começado a trabalhar desde cedo, o dinheiro que ganhavam podia, aos poucos, ser transformado em bens. As economias rendiam mais, as despesas eram menores, e o custo de vida era mais equilibrado. Em resumo, apesar de outras dificuldades, as condições eram mais acessíveis para quem queria construir algo a longo prazo. Hoje, tudo está muito mais valorizado, e isso afeta diretamente as nossas possibilidades de independência. Adquirir uma casa, conquistar estabilidade financeira e até alcançar sonhos mais simples exige um esforço muito maior. E as cobranças são implacáveis. Esperam que tenhamos sucesso profissional, que sejamos autossuficientes, que possamos ajudar nossos pais, que tenhamos uma casa, um carro e uma família aos 25, 30 anos. Mas a verdade é que, diante de um cenário econômico tão hostil, essas expectativas são uma pressão gigantesca e não alcançá-las não significa que estamos falhando. Você não é um fracassado se, aos 25, ainda não comprou sua casa ou seu carro. Você não é um fracasso se, aos 30, ainda não conseguiu ajudar sua família financeiramente como gostaria. O importante é entender que as dificuldades são reais e que não estão apenas sob nosso controle.
Nós estamos fazendo o possível em um cenário complicado, em um sistema que exige muito mais do que exigiu de gerações passadas. Essas dificuldades não tornam nossos sonhos impossíveis. Elas tornam o caminho mais desafiador, e isso é inegável. Mas com planejamento e paciência, é possível alcançar o que desejamos. E, mais importante, é fundamental entender que as conquistas nem sempre vêm no tempo esperado. Estamos falando de um novo normal, de um tempo onde construir algo leva muito mais do que esforço. É preciso saber lidar com a realidade e adaptar-se a ela. Em vez de nos sentirmos derrotados, precisamos valorizar cada pequena vitória. Se você conseguiu quitar suas contas esse mês, se você conseguiu guardar um pouco ou se inscrever em um curso, isso já é um avanço. Conquistar um sonho requer um passo de cada vez, e muitas vezes o processo é lento, mas com dedicação, planejamento e paciência, é possível chegar lá. Os sonhos que você tem não são apenas uma miragem. São resultados de um trabalho e de uma luta diária que, aos poucos, vão se acumulando até que você atinja aquilo que tanto busca. A vida adulta é um caminho cheio de desafios. E, para nossa geração, a jornada tem obstáculos únicos. A realidade mudou, mas isso não significa que estamos condenados ao fracasso. E mesmo que os obstáculos sejam maiores, eles não são insuperáveis. Mais do que nunca, precisamos acreditar que o esforço, o planejamento e o foco ainda são ferramentas poderosas para construir o que desejamos. A vida adulta pode ser desafiadora, mas isso não significa que você não está progredindo.